Paz e graça, irmãos. Saudações a toda a igreja. Você também que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, do vídeo. Que a paz e o amor de Deus permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos dar continuidade à nossa aula dominical. Livro de Hebreus, abra sua Bíblia comigo. Hebreus, capítulo 6. Versículos 9 ao 12. Vamos tentar fazer a exposição desses versos hoje, dando continuidade à aula. Hebreus 6, 9 e 12. Pedi que o irmão Alexandre poderia ler para nós. Amém. Até aqui. Irmãos, um resumo breve daquilo que a gente tem falado nos últimos domingos. O Senhor Jesus, ele é apresentado aqui em Hebreus, pelo autor de Hebreus, como sendo o nosso sumo sacerdote. Desde o capítulo 4 até o capítulo 10, que ainda a gente vai ver, a gente vê a superioridade do Senhor Jesus sendo destacada aqui por esse autor. Depois da advertência, nos versículos anteriores, né, os versículos 4 a 8, dada pelo nosso irmão Alex na última aula, apontando contra o perigo da apostasia, de se separarem de Deus, o escritor agora ele direcionou a mensagem de uma forma um pouco mais positiva, né, vamos dizer assim. Como fez lá no capítulo 3, não sei se os irmãos se recordam. Agora aqui, se os apostatas no versículo 6, descritos e exortados, estavam envergonhando o Filho de Deus, os cristãos referidos aqui nos versículos 9 e 12 que lemos, faziam exatamente o contrário. Eles reagiram com amor e louvor ao nome de Deus. Todo cristão deve levar a sério as admoestações ou exortações dadas na palavra de Deus. Especificamente aqui, essa carta que nos traz muito isso, né? Este texto que lemos agora, irmãos, ele precede, que para mim, um dos textos bem complexos, né, e difíceis, talvez, aqui da carta aos Hebreus, que é o versículo 4 e 8, que se trata dessa questão da apostasia. O escritor aqui de Hebreus, irmãos, ele sabia que dentre tantos que eram negligentes e tardios, ou preguiçosos, indolentes, como a palavra vai dizer, de outros que estavam apenas usufruindo temporariamente das bênçãos do Evangelho, sendo oportunistas, mas que, de uma forma ou de outra, trairiam o Senhor Jesus em algum momento novamente, voltando às práticas do judaísmo. E naquele tempo a gente sabe que muitos judeus chegaram ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo, de maneira genuína. Outros viveram o Evangelho em algum momento, mas voltaram e cederam às suas práticas. Por outro lado, irmãos, aqueles que eram cristãos genuínos, vamos dizer assim, sérios, crentes de verdade, comprometidos com a nova fé, com a nova ordem estabelecida em Cristo, eles eram comprometidos, de fato, e abraçaram e promoveram a fé, o Evangelho do Senhor Jesus. E é sobre esses que agora o autor fala, nos versículos 9 ao 12 que lemos. E a Bíblia diz que os corações desses eram diferentes, né? Foram transplantados pelo Espírito Santo. Não eram mais corações de pedra, né? Eram corações de carne viva, pulsante, né? Pela graça do Senhor Jesus. Então, esses cristãos estavam dispostos a morrer por Jesus Cristo se necessário em meio à perseguição.
E muitos foram mortos por causa do evangelho. Então eles eram ávidos por aprender mais de Deus, por aprender mais da palavra do Senhor Deus, mais sobre Jesus. Eram irmãos que eram comprometidos com verdades mais profundas e transformadoras do evangelho. Então eles levavam a sério, muito a sério, as coisas de Deus. Buscavam exercitar, né, com profundidade esse amor e esse serviço cristão que a gente vai ver aqui no decorrer do texto. Então, depois de ter advertido tão fortemente os irmãos e apontado quais eram as características desses apostatas e dos falsos crentes, daqueles que faziam coisas parecidas com cristãos verdadeiros, mas que não eram, de fato, ele agora aponta as características dos verdadeiros cristãos, daqueles irmãos que faziam parte daquela comunidade cristã, cujo que os corações foram transformados e por esta razão eles pensavam e agiam de modo diferente. Então a mensagem dele aqui, irmãos, é que se não quisermos ser como aqueles que desistiriam, abandonaram o Senhor Jesus Cristo ou retrocederam, como Hebreus falam, nós devemos prosseguir nossa caminhada cristã com diligência. Devemos investir tempo e coração para amarmos ao Senhor Jesus Cristo. E a fazermos o que Ele nos pede, o que Ele deseja. Vamos acompanhar juntos, no versículo seguinte, após a sessão de 4 a 8, acompanha na sua Bíblia, versículo 9. Ele diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. O que o escritor está querendo dizer aqui? Ele queria que os leitores iniciais continuassem buscando qualidades pertencentes à salvação, superiores, né? Visando o quê? Um crescimento espiritual. Eles precisavam se concentrar nas coisas pertencentes à salvação, versículo 9 diz. E aqui também, esta é a primeira situação em que os destinatários iniciais são chamados de amados, no versículo 9. O autor ele está expressando verdadeira ternura por essas pessoas. Embora o autor tivesse se dirigido a eles, no outro momento, desta maneira, como diz aqui no verso 9, com severidade, né? Com exortação, lá nos versículos anteriores, de 4 a 8, ele o fizera com amor, para que ficasse atentos aos perigos. Ele estava convencido aqui das boas qualidades dos cristãos hebreus. O texto do versículo 9, irmãos, afirma: quanto a vós outros. Então ele passa a falar e direcionar agora a palavra para um público específico. Ele vinha exortando e agora ele diz: quanto a vós outros, o que indica que alguns daqueles irmãos, daquela comunidade, eram verdadeiramente convertidos, entregues, né, à palavra de Deus. E não se enquadravam naquelas advertências anteriores que vimos nos versículos 4 a 6. Então ele afirma aqui que sabe muito bem e não se esqueceu do fato de que esses irmãos possuem coisas melhores, coisas pertencentes à salvação. E havia um grupo, portanto, deles, irmãos, que eram preguiçosos, né, indolentes, como Hebreus vai destacar, e outros que não eram, que corriam para aquilo que era verdadeiramente importante. A expressão aqui, pertencentes à salvação, no texto, sugere que esses cristãos ainda se encontravam salvos. Depois de obterem a salvação, eles mantiveram uma fé genuína, uma constante na palavra de Deus, e um desejo de obedecer aquilo que o Senhor Deus pedia. Depois da lição, então, feita lá no versículo 4 ao versículo 8, era necessária uma palavra de estímulo agora, né? Coisas pertencentes à salvação. Pode significar também, irmãos, características que resultam naturalmente da salvação, como o crescimento em frutos na fé. A gente também tem falado muito isso aqui na aula, nesse livro de Hebreus.
sobre produzir frutos, sobre boas obras. Quando aceitamos a oferta de salvação do Senhor Jesus, por meio da fé e uma fé obediente, nos tornamos cientes de quanto somos amados por Deus. E, consequentemente, quando precisamos, o quanto precisamos, amar também o nosso semelhante. Vamos ler juntos em Atos, capítulo 20, verso 35. Se você quiser abrir na sua Bíblia ou acompanhar na tela. Atos 20, 35 diz: mas bem-aventurado é dar do que receber. Então, quanto mais dividimos esse amor, mais amor recebemos. Irmão, concorda? Mais bem-aventurado é dar do que receber. O que nos leva ao próximo versículo. Acompanha na sua Bíblia, Hebreus, versículo 10, agora do capítulo 6. Ele diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Pois servistes e ainda servis aos santos. Olha lá. Primeiro ponto. Deus, o texto está dizendo que Deus não é injusto. Na minha opinião, é uma forma muito poderosa de dizer que Deus é totalmente justo. Concorda? Sendo justo, irmãos, Deus não se esquecera de nossas obras de bondade. Esta promessa aqui mostra o seu coração de eterna compaixão por nós. E nos motiva a continuar seguindo a justiça dele, e não a nossa. Nós vamos falhar. Ele visa nos encorajar e não ser uma desculpa para continuarmos lentos no crescimento espiritual. Que é o que Hebreus vem constantemente nos lembrando, né? De crescermos e amadurecermos espiritualmente. Aqui, o autor, irmãos, nos dá algumas evidências, né? De uma pessoa salva. Primeiro ele diz, amor, depois o trabalho. Ou seja, quando você ama, você é nascido de Deus. E a palavra de Deus diz que quem não ama, nunca conheceu a Deus. Percebe que o versículo 9 que vem falando para nós aqui sobre esse amor que evidenciaste? E eu queria destacar um pouco essa aula sobre isso também. Quando você ama, e eu pergunto aos irmãos, qual que é a evidência desse amor? Podem responder. Qual é a evidência desse amor? Como você demonstra? Não apenas em palavras, né? Apenas. Mas também de fato, né? De verdade. Com ações. Quando você ama, você trabalha, você serve. Não é apenas discurso, mas ação. Então, um exemplo. Se falarmos aqui apenas de amor, de uma forma teórica, como agora, e as pessoas de fora nos ouvir, poderiam não entender o nosso discurso. Eles estão vendo a gente falar, não a gente fazer algo. Agora, quando a igreja, veja lá, quando a igreja se propõe a levantar e a assistir aqueles que estão desprovidos, em dificuldade, e busca em sua unidade enquanto igreja suprir a necessidade dos que precisam, aí nós estamos tendo uma ação. Isso é ação. Isso é amor. Então eu não posso dizer que eu amo se eu não sirvo, se eu não estendo a mão. Quando você serve a seu irmão, quando você socorre a seu irmão, você está demonstrando amor. Pois como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo a meu irmão a quem eu vejo? É o que a palavra diz, não é? Então, só um adendo aqui. Não é que você vai servir aos santos, como aqui em Hebreus vai falar, para ser salvo. Não. A salvação é pela graça, pela fé no Senhor Jesus. E ao servir ao próximo, você evidencia que foi salvo pela graça.
Então, servir não seria a causa, mas a evidência da salvação. É que Hebreus está dizendo, do amor que evidenciaste. Então, quando eu mostro esse amor, essa compaixão, eu mostro de que parte eu vim. Então, agora, o que o texto diz, irmãos, é que Deus, ele se lembra dos seus atos de bondade, né? Dos nossos atos de bondade. Ele se lembra de nossas boas obras. Vamos ler também agora em Mateus, capítulo 10, versículo 42. Irmão Wagner, pode ler para nós? Se quiser ler na sua Bíblia ou no telão, Mateus 10, 42. Amém. De modo algum perderá o seu galardão. A Bíblia fala sobre salvação e a Bíblia fala de galardão. Ela fala de recompensa. E Deus se lembra disso. Ele se lembrará de nossas boas obras, até um copo d'água, ela está dizendo. Se alguém dar a quem tem sede. Então ele afirma que esses irmãos trabalhavam muito em favor dos santos, né? Dos seus. E ele diz que Deus não é injusto para perceber e valorizar esses atos de bondade. De fato, sabemos pelas Escrituras, irmãos, que Deus sempre recompensa aqueles que lhe são obedientes e que trabalham para o seu povo. Vamos avançar? Eu gostaria de ler mais alguns exemplos. Salmos, capítulo 58, versículo 11. Salmo 58, verso 11. Está escrito, de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Deus não se esquece das coisas que fazemos a serviço dele. Por quê? Porque são obras para ele. Colossenses 3, 23 e 24. Acompanha comigo a leitura. Colossenses 3, 23 e 24. Diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E a quem que vocês fazem isso? É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, quando eu sirvo a meu irmão, a quem eu estou servindo? A Cristo. E fazer isso com todo o nosso coração. Lembra aqui? Vamos voltando, sempre destacando o que Hebreus está dizendo. Ele diz, o amor que evidenciaste. Então, quando eu vivo isso, eu evidencio esse amor. Concorda? Deus, irmãos, não é injusto e recompensará os que o amam e o amam de todo o coração e trabalham em benefício do seu reino. Apesar disso, volto a dizer, boas obras não nos salvarão, se nos recusarmos a obedecer o Evangelho. Nem nos salvarão se nos afastarmos de Cristo depois de tê-lo obedecido inicialmente. Por isso, Hebreus vai nos lembrar, permaneçam firmes, constantes. Embora os hebreus tenham dado provas aqui de um serviço bom, né, benevolente, contínuo, eles haviam negligenciado o estudo da palavra. E essa exortação ela iniciou lá no capítulo 5. Muitos que se achavam cristãos pensavam que boas obras encobririam suas deficiências espirituais. Ah, quanto mais boa obra eu fizer, então vai pagando o preço ali pelo pecado, né? Não é assim. Uma pessoa pode ser um cristão praticante e não crescer por falta de um estudo bíblico. Um estudo bíblico pessoal. Por isso as aulas dominical, por isso o sermão, por isso o estudo necessário na sua casa da palavra, para permanecermos constantes nas Escrituras. Mas gostaria de destacar um pouco mais sobre essa questão aqui, irmãos, do amor. Que não é a prova, mas uma base, né, da nossa vida. Por isso Hebreus aqui, ele diz que Deus não é injusto para perceber a prova de amor demonstrada por aqueles irmãos, o amor que
evidenciaste para com o nome do próprio Deus. Então, se estamos vivos por causa de Deus, e para Deus, expressamos o amor dele, a ele mesmo e às pessoas. Primeira carta de João, no capítulo 4, verso 19, ele diz, porque ele nos amou primeiro, a fim de quê? A fim de que o amássemos e amássemos aos outros. O amor mostrado por outros é um amor evidenciado com o seu nome, como diz aqui em Hebreus, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 26 do capítulo 12 diz, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Paulo incentivou isso aos membros do corpo a sofrerem uns com os outros. Então, quando eu sofro, os irmãos comigo sofrem. Quando eu me alegro, os irmãos comigo também vão se alegrar. Por isso, uma atenção no que diz respeito à ajuda na família da fé. Vamos ler também Gálatas. Pediria que o irmão Alex pode ler para nós. Gálatas 4, verso 10. Amém. Olha lá. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, quando temos oportunidade? Todo dia, irmão. Toda hora a gente tem uma oportunidade. Façamos o quê? O bem a quem? A todos. Mas ele dá um indicativo seguinte, olha lá. Mas principalmente aos da família da fé. Aos que estão dentro de casa. A igreja. E aí se estendendo para fora, porque aqui a gente se fortalece. E eu gostaria de ressaltar um ponto a mais, e eu quero que você leia junto também, se você puder abrir sua Bíblia ou acompanhar no slide, Atos, capítulo 4, versículo 32 ao 35. Atos, capítulo 4, versículo 32 ao 35. Para mim, um exemplo muito sublime sobre isso que a gente está falando aqui. Acompanha comigo, está escrito assim, ó. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça. Verso 34, preste atenção. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha o que a palavra está dizendo para nós. Como você evidencia esse amor? Esta, sem dúvida, era uma característica dos cristãos quando a igreja começou em Jerusalém. Ao ponto de alguns pegarem as suas propriedades, os seus bens, venderem e pegar aquela contribuição e colocar diante dos apóstolos. E à medida que cada um tinha necessidade, eles eram assistidos. Eu não estou dizendo de forma alguma para você vir aqui ofertar mais, não tem nada a ver com isso, irmãos. O que eu estou dizendo é o que Hebreus está trazendo como mensagem para nós. O amor que evidenciaste. Esses irmãos evidenciaram o amor na prática. E eu não falo, não, a respeito sobre dinheiro, nada disso. Veja lá. A gente pode demonstrar amor de diversas formas e maneiras. Basta nós sermos mais sensíveis aos irmãos, aquilo que o irmão está precisando ou necessitando. Porque pode haver entre nós, talvez, como a gente lembra nas ofertas, às vezes nenhum irmão passa por uma necessidade financeira, mas talvez ele tenha uma necessidade maior que essa.
Talvez ele tenha uma necessidade espiritual, um conselho que ele precisa receber, uma ajuda para que ele possa sair das garras do pecado, um direcionamento, um auxílio, uma simples conversa que seja. Isso é demonstrar amor. O cuidado aqui mencionado era para com os santos, ou seja, cristãos vivos. Seguindo, vamos ler agora o versículo 11, onde diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Verso 12, a sua parte A, para que não vos torneis indolentes. Então, agora a orientação aqui, continuem firmes, até quando? Até o fim de suas vidas. Então, nós não tiramos férias do Senhor. Temos que permanecer firmes, diligentes, como o texto diz, em nossa caminhada com o Senhor, mesmo quando vivenciamos aflições, provações ao longo do caminho. Esse é o plano de salvação. Nós confessamos o Senhor Jesus, fomos batizados, salvos em Cristo, encaminhada para a eternidade, a promessa. Ele lhes disse isso, irmãos, essencialmente, a mesma coisa que Pedro disse lá em sua segunda carta, no capítulo 1, sobre os passos desse crescimento espiritual. Pedro, ele admoestou os discípulos a confirmarem o chamado com diligência cada vez maior. Então, o que o versículo 11 agora está dizendo? A certeza da esperança não é meramente um pensamento ilusório sobre o futuro, mas é uma fé baseada nas promessas de Deus, naquilo que Deus falou, não é que o homem falou. No Novo Testamento, irmãos, esperança significa ter uma expectativa confiante, né? A esperança e a fé e a longanimidade, a paciência, ela anda juntas aqui. O versículo 12 destaca isso. A certeza que temos em Cristo aumenta com a fé. A revelação de Deus, ela gera em nós a fé que resulta nessa esperança. Então, crescer no conhecimento da palavra é fundamental e é uma chave para nós, para abrir o nosso coração, para a plena certeza da salvação. Só há plena certeza através de diligência. E uma diligência aplicada no ver santo. É tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir. Essa certeza é obtida e demonstrada quando os cristãos desejam ansiosamente e esperam receber o céu como recompensa, que nos é dado pela graça do Senhor Jesus. Esta esperança convicta faz parte de uma fé comprometida, de uma fé dedicada, empenhada a servir ao Rei. E envolve um estudo contínuo das Escrituras para aprender mais dela. Como que a gente vai saber o que Deus quer se a gente não lê o que Ele está pedindo, não é? Como que a gente vai cumprir a vontade de Deus se a gente não faz a leitura da palavra dele? Seguindo nos versículo 12, quando ele diz: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Já vou encerrar, irmãos. Os fiéis que já partiram receberam e herdaram essa promessa. Paulo vai nos dizer: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus. Ele vai nos dizer, para que não nos torneis indolentes. Então, quem que nós devemos imitar? Gente que anda com Deus. Você deve imitar pessoas que fazem o que Deus pede. Ou seja, em outras palavras, mirem bons exemplos. Siga gente que anda com Deus. Para não sermos chamados indolentes. A palavra está dizendo, o autor está dizendo que se trata de diligência. Ou seja, ele não quer que você seja indolente. Corpo mole, né? E eu já, concluído a mensagem, irmãos, dá 2 minutos. 2 minutinhos, rapidinho, ó.
eu chamo a sua atenção para um ponto muito curioso aqui no texto. No versículo 10, presta atenção, o autor trata do amor. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor. No versículo 11, ele falou da esperança. Ele diz, para a plena certeza da esperança. Mas no verso 12, ele falou da fé. O texto está dizendo, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé. Então note que o amor, fé e esperança estão aqui juntos. Isso diz alguma coisa para você? 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. São as três principais virtudes ensinadas por Paulo. E se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que ele sempre coloca essas três coisas juntas. O amor no verso 10 aqui em Hebreus, a esperança no verso 11 e a fé no verso 12. São o mesmo trio que Paulo destacou lá em Hebreus, e em 1 Coríntios 13. E é isso que um crente evidencia. E eu pergunto para você, para concluirmos, quais são as marcas de um cristão maduro? O crente, ele tem fé e ele evidencia sua fé. Um crente, ele tem esperança e ele evidencia essa esperança. E um crente tem amor e ele evidencia e mostra esse amor. Esse é o atributo, essa é a marca, essa é a nossa identidade como cristãos. Amém? Que a palavra de Deus possa mais uma vez encontrar terreno fértil no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.